Vamos lá, então agora vamos tentar calcular a demanda de potência. A NBR estabelece algumas condições mínimas, então você não sabe por onde começar, você não tem uma ideia. A NBR já dá umas condições para você começar a trabalhar. O que é que ela diz? De maneira geral, eu vou determinar minha iluminação e minhas tomadas, né? Pelos critérios da NBR, eu tenho uma norma. Essa norma aqui da NBR ela estabelece os critérios da iluminação, então você vai primeiro determinar qual vai ser o nível de iluminação que vai precisar no local e com isso você vai escolher os seus componentes, as suas lâmpadas. Não, a nossa disciplina não vai trabalhar sobre isso, mas após você calcular essas lâmpadas, você precisa agora considerar a potência delas para poder fazer o seu cálculo. Você já determinou qual o índice de iluminação que você precisa, então você agora vai ter que fazer o somatório das potências das lâmpadas que você definir que vão ser compradas. Então a potência das lâmpadas vai ter a lâmpada mais o meu reator, que naturalmente o meu reator é uma bobina, eu tenho muita energia reativa nele, então você vai ter que considerar um fator de potência para poder chegar à potência total das suas lâmpadas. Uma outra questão que a norma estabelece para tomadas é que se você está prevendo em uma sala de manutenção e equipamento, sabe que tem nenhum equipamento lá, nada, só quadro elétrico, ou tem equipamento, você já predefiniu o equipamento, você tem que prever pelo menos lá dentro uma tomadazinha com a potência mínima de 1000 VA. Porque você vai dar manutenção, vai ligar uma furadeira, vai ligar alguma coisa, e aí você não tem nenhuma tomada ali de manutenção. Então a norma pede que você prevê num local como esse, pelo menos uma tomadinha. E para uso específico, você vai considerar a potência igual a do equipamento e essa tomada que você está prevendo para ele, que distancie no máximo 1,5 m desse equipamento. Isso é para garantir que você vai estar prevendo uma instalação do equipamento e o cabo dele de alimentação consiga chegar na sua tomada, ele não fique muito distante dela. Um exemplo sobre essa questão de considerar a potência das lâmpadas do reator, vamos tirar um caso prático. Né? Eu fui no catálogo lá do. Deixa eu ver se isso aqui é Philips ou é Osram, não lembro. Né? Mas o que é que me diz o catálogo dessa lâmpada? Eu preciso de uma. Eu tô pegando uma lâmpada que precisa de um reator para funcionar. Tá? E eu tenho a característica da minha lâmpada e a característica do meu reator. O conjunto dos dois é que tem que ser formados. A potência da minha lâmpada é 147 watts. A potência do meu reator está aqui. A potência do meu reator é de 13 watts. Então quer dizer que eu preciso considerar a potência da minha lâmpada mais a perda do meu reator para que o conjunto todo funcione. Mas observe o seguinte: a minha lâmpada ela é o fator de potência unitário, porque é uma resistência pura. Então, cosseno de θ igual a 1, meu 147 watts, quando eu faço o triângulo de potência, o 147 watts vai coincidir com 147 VA. No caso do meu reator, eu vejo aqui que o fator de potência dele é 0,95. Então, apesar de estar escrito 13 watts aqui, eu fizer o cálculo do triângulo de potência, eu vou descobrir que a minha potência em VA é de 13,68. 13 watts, fator de potência cosseno de θ. Então, o meu S, que é a minha potência aparente, vai ser 13 sobre 0,95, vai dar 13,68. Então, qual é a potência do meu conjunto lâmpada-reator? 147 mais 13,68 VA. Minha potência total do conjunto vai ser de 160,68 VA. Essa vai ser a potência que eu vou considerar, por exemplo, para essa lâmpada, se fosse instalada essa lâmpada no meu projeto de instalação elétrica industrial. Mas continuando, saindo das considerações gerais, vamos falar o seguinte. Se você está fazendo um projeto de um ambiente de habitação, né, um ambiente onde você vai ter pessoas apenas, né? O que é que a norma pede? Para iluminação, né, para potência de iluminação, você não tem um projeto luminotécnico, você prevê que cada áreazinha, cada sala daquela, ao menos vai ter um ponto de potência 100 VA. Não quer dizer que é uma lâmpada de 100 watts ou uma lâmpada de 100 VA. Mas o conjunto de lâmpadas ou qualquer coisa que você vai colocar ali, que ainda vai ser dimensionado,
Se você não tem essa informação, você prevê pelo menos uma carga de 100 VA naquele ponto. Se a área for menor que 66 metros quadrados, 100 VA. Se for maior que 6 metros quadrados, você vai considerar 100 VA os primeiros 6. E se passar de 6 metros quadrados, 60 a cada 4 metros quadrados ou fração. Um exemplo aqui, num desenho bem prático, você tem um ambiente residencial com sala, cozinha, quarto e banheiro e as respectivas áreas. 10,2 metros quadrados, 4,5, 13,4, 7,3. Então, para o banheiro, a potência mínima 100 VA. Para o quarto, para a cozinha, 160, porque ele passou de 6 metros ou fração. Então, ele passou 1,3 metros, você adicionou mais 60. Então, você está prevendo uma potência de 160 watts. Pela mesma lógica, como você passou de 6 metros quadrados e pulou 4 metros quadrados, você considerou mais 60 watts aqui a mais. Então, ao invés de 160, você considerou 120. Voltando aqui só para lembrar, 60 VA para cada 4 metros quadrados ou fração. Então, aqui eu tenho quantos metros quadrados? Eu tenho 6 metros quadrados sem VA. Sobrou 5, sobrou o quê? 4,02. Então, para os 4 metros quadrados iniciais, 60 VA. Para o 0,2 que sobrou, mais 60 VA somou, deu meu 220. Né? Uma continha bem simples aqui dessa questão, para a gente poder pelo menos ter uma ideia de qual seria a potência de cada ambiente previsto só para a minha iluminação. E referente a tomadas, a norma para ambiente de habilitação ele faz algumas considerações mínimas para a quantidade de pontos e para as potências desses pontos de tomada. Então vamos lá, o que é que a norma diz aqui de uma forma bem resumida? Se você está no banheiro, coloque pelo menos uma. Copas, cozinhas ou similares, coloque uma tomada a cada 3,5 metros, ou perímetro ou fração de perímetro, e ao menos duas em cima da bancada. Na varanda, coloque pelo menos uma, em outros cômodos, ao menos uma, se a área for menor que 6 metros quadrados. E se a área for maior que 6 metros quadrados, coloque uma a cada 5 metros ou fração. E as potências dessas quantidades dessas tomadas? Nos banheiros, a potência mínima é 60 VA até 3 tomadas. E quando você contou mais de 3 tomadas, você vai adicionar 100 VA para cada tomada excedente. E se tiver mais de 6, ao menos 2 você vai considerar por 600 VA e não as 3. E as demais 100 VA. E tomadas de uso geral que não estão nesse ambiente, você considera que cada tomada que você especificou, a potência dela no mínimo seria de 100 VA. Isso é tudo para ter uma estimativa de potência e de tomada se você não sabe para onde vai começar. Você não tem layout, não tem nada. Deixa eu voltar um pouquinho para o nosso exemplo. Perceba que eu estou definindo aqui as minhas quantidades de tomada. Então, no mínimo uma tomada no banheiro. Então, qual seria a potência dessa tomada? De 100 VA. Está vendo aqui meu quarto? Qual o perímetro? 13,1 metros. Então, eu previ quantas tomadas para 13,1? 3 tomadas. Qual seria a potência dessa tomada para o quarto? 100 VA. Olha a cozinha. A cozinha é um ambiente diferente. Então, eu tenho um perímetro da minha cozinha. O perímetro é 10,9. E o que é que ele diz aqui sobre perímetro? A cada 3,5 metros ou fração, coloco uma tomada. E qual seria a potência? 600 VA até 3 tomadas. E passando delas, 100 VA. Então, quando a gente volta para aquele slide, eu tenho aqui 4 tomadas, porque o perímetro deu 10,9. Então, vamos lá. 3,5 mais 3,5 dá 7. 7, 8, 9, 10,5. Depois sobrou mais uma fração de perímetro, 0,3, dá 4 tomadas. As primeiras 3 são de 600 VA, ele até marcou no projeto, ó, uma tomada de 600, outra tomada de 600, outra tomada de 600. E aquela que não está indicada, eu estou supondo, está escrito aqui, ó, não identificada de 100 VA, eu tenho mais uma de 100 VA. Então ele fez uma previsão aí de 4 tomadas na cozinha. Isso aí é como uma regra geral, se você não tem informação nenhuma concreta. Quando você vai para um ambiente de escritório, você já tem até uma diferença nessa conta. Então, para dependências com uma área menor que 37 metros quadrados, você utiliza ou uma tomada a cada 3 metros ou fração, ou uma tomada a cada 4 metros. E o maior valor desses dois você pega aí e coloca na sua área. Se você tem uma área maior que 37 metros, você coloca 8 tomadas para cada 37 e 3 tomadas a cada 37 ou fração adicional.
E a potência dessas tomadas vai ser de 200 VA. Um exemplo aí, imagine aqui um call center, né? Eu calculando a área aqui, eu tenho uma área de 45 metros quadrados, um perímetro de 28 metros, você vai considerar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tomadas. E cada potência da tomada dessa aqui, está aqui, ó, 200 VA, 200 VA, 200 VA, 200 VA, 200 VA, 200 VA, 200 VA. Tem até uma falha naquele projeto, que como aqui está dizendo que nós temos 8 tomadas para os primeiros 37 metros quadrados de área e 3 tomadas para cada 37 metros ou fração adicional, a gente teria que adicionar pelo menos mais 3 tomadas, porque ele passou de 37 metros quadrados, mas não deixa de ser uma estimativa. Vamos seguindo. Ali nós falamos então da determinação das potências das tomadas de uso geral e de iluminação para ambientes residenciais, ambientes comerciais, só que e condições gerais. Agora o que é que nós vamos falar? Vamos falar sobre como determinarmos a demanda de potência dos motores.